Você já observou uma gota d'água cair em uma lagoa parada? É quase hipnotizante, não é? Mas e se eu lhe dissesse que este simples e elegante ato da natureza encapsula uma filosofia tão profunda que tem o potencial de transformar completamente sua vida? Esta é a filosofia do lendário Bruce Lee, um talentoso artista marcial, um ator reverenciado, mas acima de tudo, um filósofo cujos ensinamentos transcenderam o reino das artes marciais. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. A frase icônica de Bruce Lee, "Seja água, meu amigo", carrega mais profundidade do que aparenta. Esta poderosa metáfora não se limita apenas à adaptação em uma luta. É um mantra para a vida, um apelo à fluidez, resiliência e harmonia. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história e filosofia de Bruce Lee e descubra mais sobre o conceito da filosofia de ser como a água pode reformular positivamente nossa perspectiva sobre a vida. É crucial compreender o homem por trás dessa história. Bruce Lee nasceu em São Francisco, Califórnia, e foi criado em Hong Kong. Desde jovem, ele foi exposto às artes marciais. Sua jornada teve início com o Wing Chun, um estilo de Kung Fu, sob a magistral orientação de Ip Man. A destreza marcial de Lee eventualmente o lançou ao destaque global, rendendo-lhe papéis revolucionários em diversos filmes de Hollywood, que transformaram a imagem dos asiáticos na indústria. No entanto, o que diferenciava Bruce Lee era a sua abordagem das artes marciais. Não se tratava apenas de lutar, mas de um estilo de vida. A arte marcial, Jeet Kune Do, foi fundada em princípios filosóficos, não apenas técnicos. Bruce Lee era um voraz leitor, com interesses que abrangiam filosofia, psicologia e ciência. Suas filosofias foram profundamente influenciadas pelo pensamento ocidental e oriental, incluindo os ensinamentos de Confúcio, Buda, Sócrates, bem como pensadores contemporâneos como Jiddu Krishnamurti e Alan Watts. Um dos aspectos mais significativos da filosofia de Lee era o conceito de ser como a água. Esse pensamento não era apenas central para a sua abordagem nas artes marciais, mas também para a própria vida. Então, o que significa ser como a água? Vamos descobrir. A filosofia de ser como a água é indiscutivelmente o princípio filosófico mais famoso de Bruce Lee. Caracteriza-se pela flexibilidade, adaptabilidade e fluidez. Ser como a água significa que nos moldamos às circunstâncias, assim como a água se adapta ao recipiente que a contém. A água pode fluir ou pode falhar, mas ser água, meu amigo, é compreender que ela não resiste. Ela flui, não é rígida, e adapta-se à forma da sua contenção. Ser rígido e inadaptável é uma maneira certa de falhar, tanto nas artes marciais quanto na vida. Lee enfatizou a importância de poder adaptar-se rapidamente e eficazmente aos movimentos do oponente. Ele ensinou seus alunos a serem fluidos em suas respostas, não confinados pelas regras rígidas dos estilos de artes marciais tradicionais. Mas essa ideia vai além das artes marciais. A filosofia da água de Bruce Lee pode ser aplicada a todos os aspectos de nossas vidas. Se estamos enfrentando um problema difícil no trabalho, superando adversidades pessoais ou navegando nas complexidades das relações interpessoais, ser como a água incentiva a adaptabilidade, a resiliência e a mente aberta. Ser como a água é abraçar a mudança, não lutar contra ela. É fluir com a vida, em vez de contra ela, para superar obstáculos. Essa é a essência da filosofia de Bruce Lee e o segredo por trás de sua vida e carreira excepcionais. Vamos aprofundar um pouco mais na metáfora de ser como a água. Bruce Lee era fascinado pela dualidade da água. Ela é tanto suave quanto poderosa. Por um lado, a água cede, mas por outro, pode ser uma força de imensa potência. A água não resiste, persiste ao longo do tempo, esculpindo seu próprio caminho sem perder sua natureza. Ela simplesmente se ajusta e continua a fluir. A famosa citação de Bruce Lee não é apenas sobre ser fluido e adaptável, é sobre abraçar um paradoxo, assim como a água. Devemos aprender a ser suaves, mas fortes, flexíveis, mas inflexíveis, humildes, mas poderosos. Outro aspecto que Bruce Lee admirava na água era a sua adaptabilidade. Você coloca água em um copo, ela se torna o copo. Você coloca água em uma garrafa, ela se torna a garrafa. A água não resiste à mudança, ela a abraça. Lee acreditava que, como humanos, deveríamos nos esforçar para fazer o mesmo, não nos fixando em nossos caminhos, permitindo-nos permanecer abertos a novas experiências e adaptar-nos a qualquer situação. Então, quando Bruce Lee disse, "Seja água, meu amigo",
Ele estava nos dizendo para sermos adaptáveis, flexíveis e verdadeiros a nós mesmos, enquanto fluímos com a maré da vida, assim como a água faz. Essa é uma maneira poderosa de abordar tanto os desafios quanto as oportunidades que encontramos todos os dias. Mergulhamos na essência da filosofia de Bruce Lee, mas como podemos aplicar o conceito de ser como a água no mundo de hoje? É mais simples do que você imagina. Na resolução de problemas, por exemplo, assim como a água encontra seu caminho em torno dos obstáculos, nós podemos navegar pelos desafios em nossas vidas. Em vez de resistir à mudança ou tentar forçar as coisas, ser adaptável nos permite encontrar soluções criativas. Nas relações, ser como a água significa ter a força para suportar e a flexibilidade para se adaptar. É saber ouvir, compreender e fluir com as emoções dos outros, sem perder nossa própria essência. E quando se trata de crescimento pessoal, a filosofia de Bruce Lee nos ensina a ser persistentes e pacientes. Assim como a água pode esculpir um desfiladeiro, também podemos alcançar grandes coisas se formos consistentes e dermos tempo. Finalmente, em nosso mundo moderno acelerado, a filosofia de Bruce Lee nos lembra da importância da quietude. Assim como a água pode ser calma e reflexiva, também podemos encontrar clareza em momentos de silêncio. A filosofia de ser como a água de Bruce Lee é uma sabedoria atemporal que pode nos guiar em muitas áreas da vida. É um chamado para permanecer flexível, adaptável e verdadeiro para nós mesmos, não importa o que a vida nos apresente. A filosofia de Bruce Lee, ser como a água, não é apenas um princípio das artes marciais, mas também uma receita para o desenvolvimento pessoal. Sua sabedoria transcendeu as fronteiras do dojo e encontrou seu caminho para o domínio do autoaperfeiçoamento e crescimento. A fluidez da água representa a resiliência, a capacidade de se recuperar rapidamente das dificuldades, assim como a água retorna ao seu estado calmo após uma interrupção. Nós também podemos aprender a saltar de volta da adversidade com graça e compostura. Incorporar a filosofia de Bruce Lee também significa abraçar a adaptabilidade. Assim como a água toma a forma do recipiente que a contém, podemos aprender a nos adaptar a diferentes situações, fazendo o melhor com o que a vida nos oferece. Além disso, a água é um símbolo de inteligência emocional na filosofia de Bruce Lee. A água é clara e transparente, refletindo tudo sem distorção. Isso se alinha com a ideia de estar consciente e compreender nossas próprias emoções, bem como as dos outros, sem julgamento. Ao adotar a filosofia de ser como a água, podemos nos esforçar para nos tornarmos indivíduos mais resilientes, adaptáveis e emocionalmente inteligentes. A sabedoria de Bruce Lee continua a inspirar e orientar o crescimento pessoal no mundo moderno. Embora seja conhecido por suas habilidades marciais e proezas artísticas, ele deixou para trás uma profunda filosofia da qual todos podemos aprender. Seu princípio de ser como a água nos encoraja a abraçar a adaptabilidade, a resiliência e a inteligência emocional. Assim como a água é flexível, mas forte, calma, mas poderosa, nós também podemos cultivar essas qualidades dentro de nós mesmos. Podemos aprender a nos adaptar aos muitos desafios, a nos recuperar dos contratempos com graça e a entender nossas próprias emoções, assim como as dos outros. Portanto, diante de questões pessoais, obstáculos ou dos maiores desafios de nossos tempos, lembremo-nos de ser como a água. Como Bruce Lee nos mostrou, isso não é apenas uma filosofia das artes marciais, mas uma forma de vida. Obrigado por assistir. Se você encontrou valor neste vídeo, por favor, curta, compartilhe e se inscreva para mais conteúdos que agregam valor em sua vida. Lembre-se de abraçar o fluxo da vida e, como sempre, continue buscando sabedoria.